Olá, boa tarde para você. Estamos começando mais uma edição regional do Bahia Meio-Dia. Nesse comecinho de semana também, segunda-feira. Imagens panorâmicas ao vivo de Barreiras. Céu com algumas nuvens, mas o tempo firme prevalece. Olha só o calor em Barreiras, né? Tem sol nesse comecinho da tarde. As imagens ao vivo para você ver. Meio-dia e 31 minutos. Agora a gente muda para Luiz Eduardo Magalhães, panorama exatamente igual na Avenida Brasília. Olha só aí a imagem ao vivo, também céu com nuvens, mas a temperatura um pouco menor, mais agradável, 28 graus de temperatura nesse comecinho de tarde, meio-dia e 31 minutos. E nós já vamos aproveitar para fazer contato com a Aline Miranda, porque ela vai trazer agora os destaques desta edição. Neste início de semana, segunda-feira, aqui está a Aline, então, no centro da cidade, para conversar com a gente ao vivo. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Sobre o que você fala hoje? Seja bem-vinda. Boa tarde, Carlos, para você e para todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Pois é, Carlos, as pessoas que acompanharam o nosso Bahia Meio-Dia nos últimos dias viram a notícia de uma pessoa que havia fugido durante o próprio julgamento na cidade de Baianópolis. Pois é, ele foi preso, já passou por audiência de custódia e daqui a pouquinho, aqui no Bahia Meio-Dia, nós vamos trazer os detalhes sobre essa situação, como que ele foi preso e para onde ele foi encaminhado após essa audiência de custódia. Já já eu volto trazendo todos os detalhes sobre esse assunto. Carlos, eu volto com você. Pois é, um assunto que repercutiu muito, já a gente fica sabendo os detalhes, então obrigado Aline Miranda ao vivo do centro da cidade. E para variar, né, o fim de semana foi violento nas estradas da região. Já, aqui no Bahia Meio-Dia, a gente conta os registros da Polícia Rodoviária Federal e da Estadual também, nas ocorrências das principais rodovias que cortam o oeste do estado. E agora você está conferindo aí imagens do lindo amanhecer em Barreiras, né, desse comecinho de semana. E olha, a madrugada foi fria, viu? Teve registro até de 12 graus na madrugada no início dessa semana. Semana que segue com alerta de baixa umidade relativa do ar em Barreiras e nas outras cidades da região oeste. Então você tem que se preparar, tomar muito líquido e evitar exposição ao sol. Aí as imagens então do amanhecer de Barreiras, olha só, céu completamente azul. Já a gente mostra também imagens ao vivo das outras cidades da região oeste para você ver como essa segunda-feira está em vários municípios da região. Segunda-feira, 21 de julho, já estamos no ar então com o Bahia Meio-Dia da região oeste, o seu jornal preferido na hora do almoço. Fique com a gente. Já estamos voltando com imagens ao vivo do centro de Correntina. Tem sol nesse comecinho de tarde. As imagens aí do Ranchão, né, ponto turístico de Correntina, 29 graus de temperatura, sol aberto, algumas nuvens e tempo firme, meio-dia e 36 minutos agora. Olha, os brigadistas do Preve Fogo combateram mais um incêndio na Serra da Bandeira neste domingo que passou. Segundo informações do comando do Preve Fogo, esse incêndio teria começado por volta das 5 horas da tarde. Ele foi extinto depois de 4 horas de muito trabalho feito pela equipe de brigadistas. Nessa ação, 5 brigadistas evitaram então que as chamas se propagassem. Eles trabalharam pelo menos até as 9h30 da noite deste domingo. E um pouco mais cedo, em Luiz Eduardo Magalhães, os bombeiros combateram um outro incêndio numa vegetação às margens da BR-020. A gente está vendo o vídeo aí com o trabalho feito pelos brigadistas. O chamado foi feito por um morador da cidade, que alertou sobre os focos de incêndio numa área próxima à rodovia, a BR-242. Os bombeiros iniciaram então o combate às chamas com o foco principal na contenção do fogo nas imediações da pista, para evitar riscos à visibilidade dos motoristas e, consequentemente, os acidentes de trânsito por causa da fumaça. A ocorrência foi finalizada por volta das 6h30 da tarde.
E foi recapturado o homem que fugiu durante o próprio julgamento em Baianópolis, no oeste da Bahia. Teve muita repercussão esse caso na semana passada. A gente falou sobre isso várias vezes. Vamos mostrar então agora esse caso aqui no Bahia Meio Dia, detalhando, que ele foi condenado a mais de 25 anos de prisão por homicídio qualificado. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo, Praça Castro Alves, Centro de Barreiras, é a Aline Miranda. Quer dizer que agora não teve jeito não, né, Aline? Ele foi levado para o presídio aqui de Barreiras, é isso mesmo? Boa tarde. É isso mesmo, Carlos. Boa tarde novamente a você e a todos que nos acompanham. Carlos, ele passou por uma audiência de custódia na manhã de hoje aqui no Complexo Policial de Barreiras. Depois dessa audiência de custódia, ele foi encaminhado para o Conjunto Penal de Barreiras, onde ele vai cumprir a pena de 25 anos e 9 meses, ao qual ele foi condenado durante esse julgamento que ele fugiu na última terça-feira da semana passada. Amanhã faria uma semana que aconteceu esse julgamento. E, segundo informações do próprio Tribunal do Júri, durante a sessão, por várias vezes foram dados intervalos, ele se retirava junto com todos do tribunal e depois retornava. Mas no último intervalo, ele acabou fugindo do local juntamente com a outra pessoa que também estava sendo julgada e que foi inocentado durante esse julgamento. Ao final desse julgamento, ele acabou fugindo. Foi quando o júri foi proferir essa condenação de 25 anos e 9 meses e ele não estava no local. Ele foi encontrado na zona rural de Baianópolis, em uma casa, e ele foi preso pela polícia e encaminhado aqui para o Conjunto Penal de Barreiras. Esse crime aconteceu em 15 de janeiro de 2000, portanto, 25 anos depois é que veio a condenação. Segundo informações da polícia, a morte foi a pauladas na zona rural de Baianópolis. Essas são as informações, Carlos. Agora ele está à disposição da Justiça no Conjunto Penal aqui de Barreiras. Eu volto com você. Muito obrigado pelas informações. Aline Miranda falando ao vivo do Centro de Barreiras, na Praça Castro Alves. Gente, o fim de semana foi mais um, com diversos acidentes registrados nas estradas do oeste baiano. Em pelo menos 2, teve registro de mortes. As atualizações você fica sabendo, então, agora no Bahia em 1 minuto. Uma carreta tombou no sábado no Anel da Soja. O motorista vinha de Tocantins para Luiz Eduardo Magalhães. A BA fica no Anel da Soja. O motorista não teve ferimentos. Ele ficou no local do acidente aguardando para que a carreta fosse removida. Como estava carregada, a carreta continua no local onde o acidente aconteceu. E em Correntina também no sábado teve acidente grave na BR-349. Um carro saiu da pista e capotou. 4 pessoas estavam no carro. 3 ficaram feridas e uma morreu. Os nomes não foram divulgados. As causas do acidente estão sendo investigadas. E em São Félix do Coribe também teve registro de acidente grave, com 2 mortes. Foi na BA-172. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi na tarde da última sexta-feira, quando 2 carros bateram de frente. 2 ocupantes de um dos veículos não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. Pois é, e no Rosário, município de Correntina, também teve acidente grave nesse fim de semana. Foi na BR-020. Um caminhão e uma motocicleta bateram. O piloto da moto morreu. O motorista do caminhão teve ferimentos leves, mas passa bem. O corpo do motociclista foi levado para Santa Maria da Vitória para ser necropsiado. E na madrugada de sábado, a Polícia Rodoviária Federal registrou um outro acidente. Foi na BR-349. De acordo com as informações da PRF, um carro de passeio, placa de Brasília, saía de Correntina, indo para Posse, no estado de Goiás. O motorista teria perdido o controle. Ele saiu da rodovia e capotou. 4 pessoas estavam dentro do carro. 3 ficaram feridas e uma morreu.
O Bahia Meio-Dia vai para o intervalo comercial e a gente volta no retorno do bloco, já trazendo muito mais informações, sempre ao vivo da região oeste para você que nos acompanha aqui no Bahia Meio-Dia. De olho na hora, 12h43. A gente volta depois do intervalo comercial. No Bahia Meio-Dia de hoje, você vai ver que cooperativas aqui de Luiz Eduardo Magalhães, em parceria com o Imoba de Barreiras, realizaram durante toda essa semana uma campanha de doação de sangue. Foram coletadas mais de 500 bolsas. Estamos voltando com imagens ao vivo da Praça Castro Alves, no centro de Barreiras. Antônio Carlos fazendo movimento aí para mostrar o movimento nessa parte da cidade. Tem um pedacinho do Palácio das Artes para a gente ver. E lá ao fundo, a Avenida Benedita Silveira, uma das principais vias de acesso aqui em Barreiras, no centro da cidade. Normalmente um ponto bem movimentado de veículos. A tarde começa com o sol, 12h46. Imagens ao vivo de Barreiras aqui no Bahia Meio-Dia. Olha, teve gesto de solidariedade também nesse fim de semana aqui no Oeste. Foi muito legal, viu? Em Luiz Eduardo Magalhães. Dezenas de pessoas atenderam o apelo do Imoba e foram doar sangue. A campanha fez parte do Dia C de Cooperar, uma iniciativa coordenada por várias cooperativas de todo o país. Essa foi a primeira vez que Vitória doou. A operadora de máquinas tem o sangue A negativo, um dos tipos mais raros. Eu vim doar principalmente pelo fato de que é muito difícil, né? Ultimamente está bastante difícil. E eu tenho RH negativo, então eu acho muito importante essa doação. Ladson já é doador há mais de 20 anos, só que dessa vez foi uma doação mais que especial. Ele trouxe os colegas do Clube dos Desbravadores. Quando vimos a possibilidade, juntamos a galera aí do clube, a galera da Igreja Adventista. Vamos lá, como você disse, já dou desde os 18, mas tem pessoas ali que estão doando pela primeira vez, como o menino está na outra cadeira ali e outras pessoas. A campanha Doar Faz Bem foi realizada durante toda a semana no Laboratório Central em Luiz Eduardo Magalhães. A ação foi organizada pelos grupos de cooperativas em parceria com a Secretaria de Saúde do município e hospitais da cidade. A iniciativa já é realizada aqui em Luiz Eduardo há 10 anos. A campanha faz parte do Dia de Cooperar, uma colaboração que reúne diversas pessoas em várias partes do mundo dispostas a fazerem a diferença e ajudar o próximo. E é um ato que é em todo o território nacional, né? E nós fizemos isso envolvendo toda a comunidade. Então, para nós é uma satisfação cada ano, né, poder compartilhar esse ato de cooperar. A mobilização coletou mais de 500 bolsas de sangue que vão reforçar o estoque do Imoba de Barreiras. O Hemocentro é a referência na coleta e distribuição de sangue e medula óssea em todo o oeste baiano. Lembrando que o Hemocentro Regional de Barreiras ele tem a responsabilidade de atender a toda a população da região macro-oeste do estado da Bahia. Então, essa campanha ela vem, em um horário uma hora oportuna e justamente no momento que a gente estava passando aí um momento crítico, um estoque crítico. E essas doações vão nos ajudar bastante a salvar vidas. O centro funciona de segunda a sexta-feira ao lado do Hospital Eurico Dutra, no bairro Barreirinhas. As pessoas, para ser doador, ele precisa seguir alguns critérios básicos, Tem mais que 50 quilos, está bem de saúde, portando o seu documento oficial com foto e comparecer à nossa unidade munido de muito amor para realizar sua doação de sangue. Os pacientes são triados, entrevistados e entram no Cadastro Nacional de Doadores. Anderson faz parte dessa força-tarefa. Como é que foi a sensação de ajudar o próximo? É bom, né? Saber que isso é útil para alguém. Vai que ajuda a salvar a vida de alguém. Que bom, né? Parabéns para tantas pessoas que foram para lá doar. Bom, e para você aqui de Barreiras que deseja também se juntar nessa corrente de solidariedade, o Imoba de Barreiras funciona de segunda a sexta. Aqui tem uma cartelinha
que especifica todos os horários, ó, segunda, terça, quinta e sexta. Ele é no período da manhã, né, das 8 até as 11h30 e também no período da tarde, de 1 até as 4h30. E eu tenho um lembrete para você, né, que na quarta-feira tem o dia de retorno, né, que as pessoas podem fazer o sabadão solidário. Você vai, ou melhor, na quarta-feira você vai até mais cedo. Tá aqui, ó, vamos dar uma olhadinha, de 8 até as 11h30 e à tarde e à noite de 1 até as 4h30. Então, o atendimento de horário é especial. Agora, eu queria passar para você o telefone de contato também para você agendar, né, para não precisar ficar esperando lá, e é muito mais fácil. Tá aqui também, 77 36 13 3799. Repetindo então, tá? 77, que é o código, 3613 3799. Esse contato é via WhatsApp, aí você agenda, fica tudo mais fácil, você não precisa nem ficar esperando na fila. Vai lá e ajuda o Hemoba, que eles precisam demais de doação de sangue. E falando em solidariedade, está rolando uma campanha solidária do ICOB, que arrecada lacres e tampas de garrafas que podem virar ajuda para a construção do Hospital da Gente. Aquelas tampinhas de plástico também de outras embalagens, né, como detergentes, desinfetantes, ajudam da mesma forma. A presidente do Instituto do Câncer do Oeste da Bahia, a agricultora Marisete Zution, falou com o Bahia Meio Dia. Confira então o que ela disse para a gente. Além do lacre, da cervejinha, do refrigerante, nós também estamos arrecadando as tampinhas de água mineral, tampinha de shampoo, tampinha, tudo de remédio. Todas as tampas são bem-vindas nesse projeto, né? Então, esse projeto é uma parceria com a cooperativa dos caminhoneiros de Luiz Eduardo, que chama Cooperativa Grupo Novo Paraná. Eles têm uma parceria muito bacana e ela tem um viés ambiental, que é tirar do meio ambiente esses produtos. Então, a gente recolhe aqui em Barreiras, tem uma outra empresa que também é parceira. Eles recolhem aqui, transportam até Brasília e esse produto é vendido em Brasília por um preço diferenciado. E esse recurso entra diretamente na conta do Instituto do Câncer, que ajudará na construção do hospital. E esse é um projeto que ele não tem tempo para terminar, ele é um projeto contínuo, porque nós geramos resíduos a vida toda. Aí então, ajude o ICOB, arrecade os lacres e as tampinhas. A gente para mais uma pausa e voltamos já já com outras notícias ao vivo da região oeste. 12h52, o intervalo é rapidinho. Estamos voltando com imagens de Bom Jesus da Lapa, centro da cidade. Aí o Santuário do Bom Jesus, agora 31 graus de temperatura. 12h54. E olha só, a gente recebeu agora há pouco a informação de mais um acidente, dessa vez registrado na BR-135, no trecho de Formosa do Rio Preto. A Polícia Rodoviária Federal faz um alerta para trânsito lento nesse trecho, então, da BR-135, na altura de Formosa do Rio Preto. Fica entre Formosa e Barreiras. Ainda de acordo com as primeiras informações da PRF, os veículos envolvidos nesse acidente são 2 caminhões. Um homem de 42 anos de idade foi levado para o hospital de Formosa. A PRF continua por lá monitorando o tráfego no local e à medida que as informações forem chegando, a gente vai passando para vocês. Cerca de 100 mil pessoas participaram da RoboCup em Salvador. É a Copa do Mundo dos Robôs, que deixou o público encantado nos últimos 4 dias. Os humanos tomaram conta do centro de convenções. Todos queriam ver os robôs. O programão de domingo era com a tecnologia. Mas se você pudesse ter um robô em casa, o que ele faria? Com a palavra, as crianças. O robô que lava prato, que quem lava o prato da semana sou eu. Eu queria que ele lavasse pra mim. Que ele fizesse as tarefas. Tipo o quê? Que tarefas? Lavar os pratos. O robô cão de guarda seria muito legal. Para proteger a casa? Aham. As crianças marcaram presença, acompanharam as partidas, vibraram.
Há quem diga que é melhor assistir a uma partida de futebol de robôs do que de humanos. Mas por quê? Eles mexem no computador, já deixa programado. E quando os robôs são inteligentes, eles sabem que não pode ir a mão na bola e bota a mão para trás quando vai fazer o passe. Gustavo veio de longe, lá de Barreiras, no oeste do estado. Aos 14 anos já produz robôs, é estudante do SESI. Tem mais de 8.000 peças de robótica. Aqui se sentiu em casa. Estava tão empolgado que era difícil encontrar palavras para descrever a emoção. Eu sou apaixonado, sabe? É algo que eu me sinto legal. Eu não consigo dizer assim com muitas palavras o que eu sinto. Então você já está indo por esse caminho, né? Já estou indo para esse caminho já. Quem sabe numa RoboCup mais para frente, eu vou estar aqui entrevistando você como competidor. Oh, aí seria bom demais. Mas é lá para frente. Foram 4 dias de competições, equipes de 40 países, cerca de 2.000 competidores em diferentes modalidades, esportes, tarefas de casa, resgate, drones. O evento superou as expectativas dos organizadores. Já é praticamente uma unanimidade, tanto dos competidores quanto do público que tem visitado, que é a melhor RoboCup da história. Os competidores estão super empolgados com a quantidade de torcida e realmente torcida vibrante, participante, vibrando a cada ponto que o robô conquista, a cada gol que é marcado. Então está sendo realmente um sucesso total, internacional. A gente acredita muito que a tecnologia vem para nos ajudar, mas nunca vai superar os humanos. Então o calor humano vai continuar sempre sendo a necessidade, até para que essas tecnologias continuem avançando. E a gente veio para a Arena dos Robôs Voadores porque tem notícia maravilhosa da Bahia, mais especificamente da UNEB para o mundo. Eu estou aqui com a equipe campeã mundial de robôs voadores. Olha só que coisa linda, tá aqui ele. Conta para mim qual é a sensação de poder dizer que vocês são campeões mundiais. É fantástico, a gente ainda está tendo dificuldade de acreditar, porque foram muitos anos de esforço, dedicação, pesquisa, então ainda é um momento de realização, sabe? E competiram com equipes brasileiras, mas não só brasileiras, né? Sim, a gente competiu com a equipe da Austrália também, que tinha alguns estudantes internacionais, Sri Lanka, da Índia também, então foi bem diverso. Então é muito bom ver essa equipe unida, mesmo nos momentos ruins e bons também. Até o final a gente conseguiu seguir com muita determinação e pensando sempre que a competição é um treinamento para o mundo real, né? Um treinamento para a indústria, para o mercado. Com essa criançada já tão interessada por robótica, não há dúvidas que o futuro é promissor. É difícil escolher o momento mais legal, né? É muito difícil. Tem muitas coisas. Tipo, essa daqui, o campeonato de futebol e entre outros. Legal, né? A meninada se divertindo muito na RoboCup. E a gente fica por aqui, temos um novo encontro amanhã com as notícias da região oeste, a partir das 12h30. E eu lembro para você que é possível assistir o nosso jornal ao vivo na Globoplay e rever as reportagens exibidas hoje. Está tudo lá à sua disposição de graça no G1 Bahia. Boa tarde a todos, bom começo de semana. Até amanhã.